Boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão do Face Live. Meu nome é Luiz Augusto Saliba. Eu sou formado em cardiologia pelo Hospital do Coração e subespecializado em reabilitação cardiovascular no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Atuo como cardiologista no Dr. Consulta. Trabalho nas unidades do Largo 13, na unidade do SP Marte e também na unidade do Santa Cruz. Mas o Dr. Consulta já é uma rede de centros médicos com cerca de 30 centros médicos. Eu tenho certeza que vai ter uma perto de você com uma gama de especialistas das mais diversas ordens. E eu tenho certeza que você pode encontrar as especialidades que você está procurando dentro dessa rede, né? Explicando um pouquinho o que é o Dr. Consulta, antes de ir para o tema que a gente vai abordar, o Dr. Consulta começou com um centro médico, né? Um único centro médico, e se expandiu, né? E a vocação do Dr. Consulta, do meu ponto de vista, é levar atendimento médico com qualidade, de forma rápida e a um preço justo que você possa pagar, né? E a filosofia desses médicos que trabalham dentro da rede, sem dúvida nenhuma, é focada na prevenção, né? São médicos que têm as melhores formações das mais diversas especialidades, como eu pude dizer, e o que temos em comum, sem dúvida, é o foco à prevenção, o foco à atenção com qualidade, olhar no seu olho, explicar os exames, tirar todas as dúvidas que o paciente possa ter e realmente criar um vínculo médico-paciente, que a gente vê que isso está se perdendo ao longo do tempo, né? Pois bem, o tema de hoje é o check-up, né? E eu, como cardiologista, acredito que tenha sido escolhido porque, dentre as várias formas em que um check-up pode ser feito, sem dúvida nenhuma temos que lembrar dos eventos cardiovasculares. E em todos os check-ups de vários lugares, sempre vai constar um eletrocardiograma. Mas eu também vou ter a liberdade de falar um pouco entre outras especialidades, e se tiver algum colega aqui ouvindo, por favor, fique à vontade de se manifestar. Mas, voltando ao tema, entende-se que check-up, você tem que ter o seguinte entendimento. Você não precisa estar doente ou sentir-se mal para procurar o seu médico. Essa é a base, esse é o princípio do check-up, né? Porque muitas vezes, se não a grande maioria dos casos, eu falo com uma experiência própria, o paciente chega ao médico já com sintomas, com um grau de mal-estar avançado, ou com, enfim, algum fator de risco descompensado, como uma hipertensão, diabetes. E se por um lado o diagnóstico fica mais fácil, o tratamento fica mais difícil, né? Então, a gente tem que começar a criar uma cultura dentro da saúde de que você não precisa estar sentindo-se mal ou ter algum tipo de sintoma para procurar o atendimento médico. E aí nasceu esse conceito do check-up, né, para reforçar um pouco essa cultura de que a melhor forma de atuar dentro da medicina é com a prevenção, né? É através da prevenção que você pode identificar de maneira precoce doenças que podem eventualmente até levar à morte ou trazer algum outro tipo de mal-estar, sequelas, né, que podem prejudicar a sua vida como um todo e até dos seus entes, né, os entornos. Enfim, então o check-up visa o quê? Identificar de maneira precoce essas doenças. E quando a gente fala doenças, você pode, são as mais diversas possíveis. A gente vai focar um pouco naquelas que têm maior apelo, né, que causam maior custo, oneram para a saúde pública, oneram também para a medicina privada, enfim, oneram até por outras questões, né? São as doenças cardiovasculares, os cânceres, né, também câncer de mama, o câncer de próstata, no caso do homem, e o da mama na mulher, os acidentes vasculares cerebrais relacionados à hipertensão, diabetes, problemas de colesterol e outros fatores de risco. Então, a partir do momento em que você se propõe a cuidar do seu corpo, a cuidar de você, entende-se que você deve procurar fazer um check-up, né? Muita gente vai perguntar
Quando que eu devo começar um check-up? Qual é a melhor idade de fazer check-up? Que exame eu devo fazer no check-up? E eu confesso que eu acredito que o melhor check-up começa com um exame físico do seu médico, né? Seja um clínico geral, seja um pediatra, seja o seu ginecologista obstetra, seja o cardiologista, um geriatra. O melhor check-up começa por um exame físico. Por motivos óbvios, as diretrizes, fazendo um parênteses aqui nas diretrizes, que são normas que as sociedades de medicina cardiológicas, endócrino, eles devem seguir. Mas as próprias diretrizes reforçam que a individualização durante a consulta médica é a melhor forma de avaliação do paciente, né? Então, existem alguns check-ups que são algumas coisas mais prontas, porque você sabe que são exames mais práticos, que são fáceis de fazer, não tem um custo elevado e dão grandes informações, como, por exemplo, eu acabei de citar aqui o eletrocardiograma, né? Então, é muito comum você ver determinados tipos de exames já inclusos nesses check-ups, por mais que seja desde uma criança, né? Um adolescente, uma criança, até um senhor de idade, uma mulher de idade acima dos 60, 70 anos de idade. Porque a ideia do check-up além do exame físico, além da avaliação médica, que é capaz de só com a história clínica e o exame físico desse paciente, mais de 50% até 70% de algumas doenças podem ser identificadas precocemente sem fazer nenhum exame, né? Então o exame ele é algo complementar, ele é algo que vai auxiliar o diagnóstico ou até a orientação que esse paciente deve receber a fim da prevenção, a fim de praticar a prevenção e evitar esses fatores de risco ou alguma doença que possa vir a surgir. Enfim, então voltando à questão do check-up, a gente pode, se você entende que check-up é procurar um médico para procurar promoção à saúde, você não tem uma idade certa que você precisa fazer o check-up, né? Pessoas que têm filhos recém-nascidos, vocês sabem que vocês vão ao seu pediatra uma vez por mês, mesmo o seu filho estando bem. Por quê? É através dessa consulta que você vai receber as orientações, né? Ele vai te explicar o que pode acontecer no desenvolvimento dessa criança, quais são as vacinas que ele deve tomar ou não deve tomar. Então, esse tipo de orientação, mesmo com a criança evoluindo bem, as consultas são frequentemente marcadas, programadas. Por quê? São check-ups, nada mais é do que check-up, porque é uma forma de promoção à saúde, é uma forma de prevenção e orientação. Eu já falei aqui em 2 oportunidades anteriores e vou voltar a falar. O médico é o detentor da informação. O papel dele é passar essa informação ao paciente e a partir do momento que se encerra a consulta, o paciente tem que aplicar essa informação recebida. A gente vive hoje num momento em que a informação está super fácil acesso, mas nem sempre essa informação é muito bem filtrada, é muito bem explicada. E aí sim o médico entra com um papel mais adequado de explicar essas situações. Eu vou tentar aqui dividir um pouquinho de como podem ser feitos os check-ups, mas existem, como eu estava dizendo, existem várias maneiras disso serem feitos, cada um tem um pouquinho uma receita, vamos assim dizer, um entendimento do que é melhor, mas de uma maneira geral, eu vou fazer uma divisão aqui que eu espero que fique claro para todo mundo. Então, pensando na criança, como eu disse aqui, consulta ao pediatra, que deve ser feito regularmente, né? O que é um check-up infantil? O que é um check-up de uma criança que pode ser feito? Olha, como eu disse, né, basicamente começar com uma consulta ao pediátrica, né? Mas sem dúvida nenhuma, o foco na criança são os exames de sangue, né? Através dos exames de sangue, você pode identificar doenças mais relacionadas à idade, sorologias para hepatites, o próprio hemograma para identificar algumas alterações celulares das células vermelhas, né? A dita anemia, ou as células brancas, aquelas células de defesa que ajudam a combater algumas infecções, que podem ter algumas doenças mais relacionadas à questão da pediatria, ao infantil. Exames de fezes também são importantes, o PPF. Enfim, esses exames visam identificar se a criança está realmente evoluindo bem antes de ela apresentar algum sintoma. Eu vou falar isso aqui várias vezes para que vocês
fiquem com isso na cabeça. A ideia do check-up, da avaliação do médico, seja ele qual especialidade for, é tentar identificar precocemente antes que os sintomas possam aparecer. Com isso, o tratamento fica muito mais fácil e os sintomas que você poderia desenvolver acabam nem aparecendo e a doença tende a ter uma evolução mais estável. Pode ficar um pouco essa pergunta no ar, né, de quando eu devo procurar o pediatra na minha criança. Não existe uma resposta muito adequada, né? Existe muita controvérsia. As próprias diretrizes, as próprias normas brasileiras, americanas e europeias, às vezes elas não entram num consenso. Mas eu diria que, assim, obviamente você tem que respeitar a orientação do seu pediatra, mas a partir ali dos 12 anos de idade, sem dúvida nenhuma, pelo menos uma vez por ano. Mas isso é muito relativo, a coisa pode mudar com o tempo e, obviamente, com a avaliação do pediatra. A gente pode falar de um check-up básico, né? A gente, no Doutor Consulta, a gente chama esse check-up básico de check-up essencial. E ele pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer idade. Simplesmente a ideia de que você está procurando entender se está tudo bem com você, ou se você tem alguma dúvida, teve algum sintoma que apareceu num determinado dia, mas de repente nem apareceu e você ficou com isso, uma coisa muito mal resolvida, não entendo muito bem, procura um check-up básico. O que consta esse check-up? O eletrocardiograma, por exemplo. O eletrocardiograma é um exame que ele vai analisar a atividade elétrica do coração. É um exame super simples de ser feito, né? Você só precisa simplesmente, você tira a camisa, colocar os eletrodos em determinadas posições do seu tórax e ele registra a atividade elétrica do coração. Este exame, ele consegue identificar muitas doenças precoces antes mesmo de elas trazerem esses sintomas ou mal-estar. Então, é um exame custo-efetivo, ou seja, é um exame barato de ser feito, fácil aplicação, você não precisa ambiente hospitalar, um técnico de enfermagem mesmo prepara e realiza esse exame, que depois é enviado para o médico para ser laudado, e traz grandes informações valiosíssimas para um cardiologista ou para um clínico geral para saber se ele precisa ou não encaminhar para uma especialidade, no caso da cardiologia. Também no check-up essencial a gente procura fazer os exames de sangue. Já nesse check-up é importante traçar alguns fatores de riscos que são muito perigosos e podem ser identificados precocemente, como por exemplo a diabetes. A glicemia, né, o açúcar no sangue, que é analisado pelo laboratório com 12 horas de jejum, né? Isso é importante a gente frisar, deve ser respeitado o jejum para fazer a glicemia, em que valores normais se encontram abaixo de 100, e valores com, vamos dizer assim, uma luz amarela, em que deve ser acompanhado mais de 4 valores entre 100 e 126, e acima de 126 o diagnóstico da diabetes está muito perto, com um simples exame de sangue. Então, mas você fala assim, poxa, mas diabetes não é aquela doença que mata, que causa risco de infarto? Poxa, mas eu não ia sentir alguma coisa? Muitas vezes não, né? Algumas doenças, principalmente na área da cardiologia e outras especialidades, endócrina, são doenças chamadas silenciosas, né? Mais de 40% da população não sente sintomas antes mesmo da diabetes já começar a fazer algum tipo de mal ao seu organismo. Então, olha o perigo que é isso, né? Diferentemente, por exemplo, eu costumo dar muito esse exemplo para os meus pacientes. Diferentemente quando você tem uma queda, você fratura um osso, você sente muita dor. É impossível você não procurar um pronto atendimento, fazer um raio-x, devido à dor, você não consegue fazer mais nada. Então, se você tem esse sintoma, você procura atendimento médico, você já tenta o tratamento precocemente. Agora, quando você tem uma doença em que ela já está instalada, está causando mal ao organismo, e você não sente absolutamente nada, essa doença ela ganha uma gravidade muito maior do que qualquer outra doença. E são elas, diabetes, problemas com o colesterol e hipertensão. Então esse é o foco do check-up. Quando o Doutor Consulta montou o check-up, ele pensou focando nesses tipos de doenças, né? Essas doenças silenciosas, em que você consegue, junto com o médico, com o exame físico, uma história clínica adequada e com os exames complementares, identificar elas para que o diagnóstico, que não foi às vezes tão simples de ser feito, facilite o tratamento. Então esse é o foco do check-up. E o check-up essencial, o básico, pode ser feito em qualquer idade, né? Lógico, respeitando a questão da pediatria.
Mas com um simples eletrocardiograma, uma consulta com o clínico geral e traçando o perfil de fatores de riscos de colesterol, diabetes, aferição da pressão arterial, você já consegue identificar essas doenças precocemente, né? E antes que elas possam causar algum dano ao seu organismo. Bom, um check-up que é muito procurado também são as pessoas que estão procurando o início da atividade física ou aquelas pessoas que já praticam atividade física e querem saber se podem manter aquela performance ou até, ao mesmo tempo, incrementar o rendimento, né? Ou vão modificar o treinamento. E o check-up fitness vale a pena, sim, uma consulta com o cardiologista. Dentro desses exames, vale a pena, no check-up fitness, a gente acaba acrescentando 2 exames da área cardiologia que vão nos dar uma noção muito importante da questão estrutural do seu coração e a questão funcional do coração. São exames muito solicitados dentro da área cardiologia, pelo mesmo motivo do eletrocardiograma. São exames práticos de serem feitos, não necessitam ambiente hospitalar, têm um custo relativamente adequado, que vale a pena, e trazem muitas informações ao cardiologista. Eu costumo falar que esse é o arroz com feijão da cardiologia também para os meus pacientes. Por quê? O ecocardiograma nada mais é do que o ultrassom do coração, né? O ecodoppler do coração, muita gente também conhece dessa maneira. Qual é a função desse exame? Ele analisa a parte estrutural do seu coração e um pouco da parte funcional. No que diz respeito à parte estrutural, ele vai estar analisando o tamanho do seu coração, o tamanho do músculo cardíaco, o movimento das válvulas cardíacas e a força dessa contração miocárdica. Só com essas informações, você já consegue afastar ou identificar diversos tipos de doenças ou doenças relacionadas que podem estar afetando o seu coração, tá? Este é o exame da parte estrutural. O exame da parte funcional é o teste ergométrico. Antigamente, muita gente dizia que era o eletrocardiograma de esforço. Isso, com o tempo, tem se perdido um pouco essa conotação e tem se falado cada vez mais em teste ergométrico. A função desse exame é colocar os mesmos eletrodos, né, os fiozinhos, né, vamos dizer assim, na região do tórax, do eletrocardiograma, mas diferentemente de você ficar parado, né, você deitar na maca, como você faz no eletro, quem já fez sabe o que eu estou falando, você está em cima de uma esteira dessas de academia mesmo. E você começa a deambular, você começa a caminhar nessa esteira, né? Esse exame deve ser feito de uma maneira bem adequada. A gente vê muitos lugares fazendo de maneira errada, colocando o paciente a esforços súbitos, muito rapidamente, não dando tempo de uma adaptação. Obviamente, não é essa a nossa filosofia aqui no Doutor Consulta, a gente tem os melhores especialistas na parte da ergometria, e a ideia desse exame é colocar o paciente numa situação de esforço gradual e entender o que acontece durante o esforço físico com pressão arterial, batimento cardíaco e o eletrocardiograma. E tão importante quanto ver como é que esse sistema cardiovascular chega no esforço é ver como ele recupera. Então é um exame que visa entender como é que o seu corpo reage no esforço e como ele recupera. No check-up fitness também vai os exames de sangue, né, por motivos óbvios, pelo mesmo motivo do check-up essencial. E esse check-up fitness, para aquelas pessoas que querem iniciar a atividade física, ele é muito importante você, antes de iniciar, ter um entendimento do que está acontecendo com o seu coração. Eu vou fazer uma observação aqui no check-up fitness, que eu acho que é importante fazer, porque há muito tempo atrás, não sei se muito tempo, isso é um pouco relativo, tinha-se o conceito de que paciente hipertenso, pessoas que têm diabetes, não podiam fazer exercício. Isso caiu por terra, né? O exercício é tratamento para esse tipo de doença e para vários outros tipos de doença. É óbvio que você deve estar compensado. Ninguém quer que você esteja hipertenso, mal controlado, fazendo exercício. Por isso a ideia do check-up fitness, né? Você é hipertenso e quer iniciar exercício, ou você é hipertenso, diabético, tem problema com colesterol, toma os seus remédios e quer continuar a atividade física, olha, doutor, eu tô querendo subir o degrauzinho da intensidade do exercício. O que o senhor acha? Vamos fazer uma avaliação, vamos entender como é que você está se sentindo, como é que você está fazendo o exercício, que tipo de atividade física você faz. Isso é muito importante. Então, primeiro, atividade física é prescrita para esse tipo de pacientes, hipertenso ou não. Agora, na hora de iniciar ou de incrementar a intensidade,
realmente vale a pena rever como o seu corpo, o seu organismo como um todo está, para que isso te traga benefício e não malefício. Existem outras questões que eu não vou ficar me aprofundando, mas cada atividade física talvez seja um pouco especial para cada perfil de paciente. É muito difícil a gente prescrever uma atividade aeróbica como correr na esteira para um paciente que tem uma limitação ortopédica, que tem artrose. Então, tentar identificar qual é a melhor atividade física para você é o papel do seu médico também, né? Pessoas que têm limitação articulares devem procurar exercícios com menos resistência, com menos impacto, né? Perdão. Mas que favoreçam o fortalecimento muscular. Enfim, esse é um pouco do check-up masculino, ou do check-up fitness. O próximo check-up, o check-up masculino, ele é um pouco parecido com o check-up fitness, mas vem com alguns exames não são tão necessários, né? O teste ergométrico é um exame que é importante também dentro desse exame. O ecocardiograma, dependendo da avaliação do médico, pode ser solicitado ou não. E aí vale um pouco a observação entre esses dois check-ups o seguinte: durante o exame físico, durante a avaliação do seu médico, mesmo que você já tenha realizado esses exames, é importante você ter o conhecimento que, né, esses exames em mãos e a avaliação do seu médico pode-se concluir, chegar à conclusão de que é necessário dar uma continuidade na investigação. A ideia do check-up é justamente essa. Se você fez alguns exames, né, que seja de sangue, né, ou, enfim, cardiológicos ou não, e você, nesse check-up, com a consulta médica, você identifica algumas alterações, um histórico familiar muito forte, talvez seja necessário continuar a linha de investigação e o que era o check-up começa a ficar uma investigação clínica mais aprofundada. Outra coisa que é muito importante falar, não é tanto a minha área, mas eu vou falar um pouquinho por motivos óbvios, é em questão das mulheres, né? O check-up feminino, a gente acaba dividindo em dois momentos, né? Uma para as mulheres acima de 40 anos e outra para as mulheres abaixo de 40 anos, né? Nas mulheres abaixo de 40 anos, de novo também, os exames de sangue, né, tentando identificar aqueles problemas mais precoces, como o colesterol, a diabetes, alguns problemas de alterações celulares, o eletrocardiograma e, ou por motivos óbvios, a consulta com o ginecologista. Existem também os ultrassons ginecológicos, né? Fazer compulsitologia, tentar identificar alguns vírus, algumas sorologias são importantes no exame de sangue. Agora, sem dúvida nenhuma, o check-up feminino começa a ter uma conotação mais importante nas mulheres acima dos 40 anos de idade. Aí sim, quando a mulher começa a entrar no período da menopausa ou da perimenopausa, ou seja, aquele momento em que os hormônios femininos começam a ter uma queda da sua produção, a mulher começa a desenvolver alguns riscos mais importantes, entre eles, talvez o mais importante, o câncer de mama, né? E aí a mamografia, junto com o ultrassom de mama, realmente é um exame extremamente necessário, é um exame que identifica, de novo, aqueles critérios é um exame de baixo custo, fácil aplicação, que identifica precocemente uma doença muito importante que vem cada vez mais aumentando a sua incidência dentro das mulheres. Os ultrassons ginecológicos, e vale aqui também a pena lembrar da densitometria óssea, né? Algumas mulheres, até por uma predisposição familiar, têm a tendência a desenvolver mais a osteopenia, a osteoporose, que é essa fragilidade óssea com uma propensão a ter mais fraturas, a ter mais problemas articulares, mais rigidez, como a artrose. Então, o check-up visa identificar isso de uma maneira precoce, tanto nas mulheres mais jovens, quanto nas mulheres acima dos 40 anos de idade. Voltando um pouco às mulheres acima dos 40 anos de idade, elas têm uma chance maior também com essa questão da menopausa a ter um risco cardiovascular aumentado. Então, durante a consulta da cardiologia, realmente o cardiologista, quando ele pergunta como é que está o ciclo menstrual, é justamente nesse aspecto, porque entende-se que, é sabido que a mulher, quando começa a entrar na menopausa ou já está na menopausa, o risco cardiovascular dela é aumentado
E aí, aquele check-up fica bem parecido com o check-up masculino na questão do teste ergométrico e no ecocardiograma também. Eu acho que agora a gente vai para as perguntas. Então a gente está encerrando por hoje, né? Eu queria agradecer todo mundo que está aqui nos bastidores também. Eu queria mandar um beijão para o meu filho, Francisco, que deve estar me assistindo, e para a Thalia também. Obrigado a todos, até uma próxima vez.